Pessoal, eu vou continuar aqui porque minha gravação não ficou muito legal. Plano sagital, então vai passar uma linha, né? Como se cortasse. Cortasse ao meio, passando pelo umbigo, pelo nariz e pelo umbigo. Então a gente vai dividir em esquerda e direita. Então todo o meu lado esquerdo, se eu quiser analisar, eu esqueço o meu lado direito. E do meu lado esquerdo eu vou analisar a parte anterior, a parte posterior, a parte superior, a parte inferior. Porém, só do lado esquerdo, né? Então, o sagital vai dividir o corpo em direito e esquerdo. O corte coronal vem de coroa. Ele divide o nosso corpo passando uma linha na sutura coronal aqui que a gente viu, né? Passando essa linha na sutura coronal, ele vai dividir, então, em anterior e posterior. Então, ele vai dividir aquilo que tá para frente daquilo que tá para trás, né? Se eu fizer esse corte, ou eu vou ter a parte anterior, ou eu vou ter a parte posterior. Porém, tendo a parte anterior, eu vou ter direita e esquerda, e eu vou ter superior e inferior também, tá? E aí o transversal, que é o que vai dividir em superior e inferior. Porém, às vezes a gente confunde um pouquinho, eu pelo menos demorei um pouquinho para entender, porque nas figuras o corte sagital, o corte transversal aparece aqui, né? Mas esse corte transversal, ele pode ser feito em qualquer parte do corpo. E ele vai dividir a estrutura que está superior da que está inferior ao corte, em relação ao corte, né? Então, quando a gente pega uma tomografia, que às vezes a gente vê uma tomografia de tórax, é como se eu cortasse aqui, quebrasse esse Batman e mostrasse para vocês só essa parte do tórax aqui dentro, né? Como se eu pegasse um salame e fatiasse esse salame, e aí eu vou estar olhando essa posição aqui. Esse é o corte transversal, tudo bem? Aí nós temos mais termos de localização e termos de comparação. Então, com relação a esses termos, eles servem para localizar e principalmente para comparar. Então, os termos vocês vão ver que é em relação a quê, né? Não é exatamente uma postura fixa ou um termo fixo usado para todos. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, compara uma estrutura a outra. Então, quando eu falo de anterior e superior, nós não falamos mais frente e costa. Agora nós temos vista anterior e vista posterior. Lembra quando a gente fez aquela linha de avaliação postural? E a gente ficou na porção anterior e depois a gente fez uma vista posterior? Então, é disso que a gente está falando. Porque o que eu quero com isso? Eu quero dizer que o nariz, ele é anterior em relação à orelha. Ele está mais à frente do que a orelha, certo? O nariz, ele é anterior em relação ao osso occipital, que está aqui atrás. Ele está na frente comparado com o osso occipital, certo? Eu posso dizer que o meu coração, ele está anterior ao pulmão. Embora os dois estão aqui dentro, um está mais no plano anterior, mais para frente. Então, ele está anterior e o outro posterior, certo? Depois, nós temos medial e lateral. Então, eu comparo tudo que é lateral fica para fora, tudo que é medial fica para dentro. Também é uma comparação. Se eu pegar na minha posição anatômica, que é com a mão esticada, mas aqui vocês não vão ver, digamos que eu esteja com a mão esticada e eu estou falando que o meu polegar ou o primeiro dedo, ele é lateral comparado a todos os outros. Eu vou dizer que o meu dedo mínimo, ele é medial comparado aos outros. Agora, os meus braços, eles são o meu braço, ele é lateral comparado ao meu tronco, porque o meu tronco está mais medial, entenderam? Isso vai ser muito utilizado quando a gente pegar estruturas com, por exemplo, dois ossos ou dois grupos musculares. Por exemplo, no braço, eu tenho o rádio e a ulna, são dois ossos do antebraço. A ulna é medial comparada ao rádio. O rádio é lateral, fica para fora, certo? Então, nós vamos usar para comparar esses termos. Depois,
proximal e distal. Em relação a quem, né? A gente costuma dizer que comparar com relação ao tórax, o tórax está aqui, tudo que está próximo do tórax é a articulação proximal, né? Então, nós temos que o cotovelo é proximal ao ombro, o punho é distal ao ombro, porque passa por uma outra articulação. Qual é a articulação mais próxima do ombro? É o cotovelo. Então, o cotovelo é proximal, o punho é distal. Com relação ao quadril, qual que é a articulação mais próxima? O joelho ou o tornozelo? Então, o joelho é proximal ao quadril, o tornozelo é distal. E detalhe, mesmo que eu esteja assim, de joelhos, o meu tornozelo vai continuar sendo distal, porque eu sempre uso como base a posição anatômica, tá? Sempre vai ser assim. Depois eu tenho homolateral e contralateral. Homo é do mesmo lado, igual, né? E contralateral, lado contrário. Isso serve muito para quando a gente vai escrever um relato de um paciente, ou quando eu vou me referir quando eu vou ensinar para vocês uma posição de alongamento, e eu vou dizer assim, o braço contralateral fica esticado, por exemplo. O que é homolateral e contralateral? Eu quero dizer assim, ó, que eu tenho uma dor no meu ombro esquerdo. Eu tenho uma dor no ombro esquerdo e tenho uma dor no meu quadril contralateral, ou seja, do outro lado desse ombro que eu estava falando. Eu tenho uma dor no ombro esquerdo e eu tenho uma dor no punho homolateral ao ombro. Então, depende da articulação que eu estou falando. Eu só estou dizendo se ela é do mesmo lado daquela estrutura ou do outro lado, né? E a gente usa, então, o termo homolateral e contralateral, principalmente quando a gente se refere a membros, porque são dois, certo? E aí, superior e inferior, a gente já falou. Pessoal, tomara que eu tenha ajudado. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês ainda hoje. Não vale nota, vocês respondem quando vocês quiserem, mas eu acho muito importante que vocês respondam. E na próxima semana eu vou gravar um vídeo corrigindo essa lista de exercícios, porque eu vou guardar o nosso tempo para as aulas, para passar outras matérias. E o que eu quero passar a mais para vocês, eu vou gravar o vídeo como essas duas aulas que eu dei agora, certo? Um grande abraço, fiquem bem. Logo, hoje à noite, vocês ainda recebem a lista de avaliação. Os exercícios que vocês fizeram, eu ainda não corrigi. Eu vou começar a corrigir hoje à noite. Tá sendo bem puxado, tá sendo muito intenso. Amanhã de manhã a gente já tem reunião, treinamento da plataforma. Depois a gente vai passar para vocês. Então tá sendo muito intenso esses dias. A gente tem trabalhado muito em virtude dessa falha que aconteceu. Tá todo mundo muito empenhado em logo restabelecer essas aulas com vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.